Olá, eu sou Renata Quadros e esse é o Recontando Casos especial de Halloween. O caso de hoje, eu comecei pesquisando achando que era uma coisa, daí ele era outra, depois ele virou outra coisa e tem bastante coisa controversa, bastante coisa na internet que você não sabe se é real ou se é fake, então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu quero muito saber a opinião de vocês porque ele foi resolvido, mas tem muitas dúvidas e muita coisa no ar, então vamos logo pro caso. O ano é 1981 e Tadia Baines, de 76 anos, é uma freira que morava no convento de São Francisco, em Amarillo, no Texas. No dia 31 de outubro, Halloween, de manhãzinha, as outras freiras do convento sentiram a falta da Tadia, porque já era 6:30 da manhã e ela deveria estar ali na capela. Ninguém tinha visto ela ainda de manhã e já era 7 horas, então elas começaram a ficar um pouco mais preocupadas, afinal, a Tadia, ela era uma senhora já de 76 anos, né, então poderia ter acontecido alguma coisa com ela, e elas vão no quarto dela para ver se algo de errado tinha acontecido. Logo quando elas chegam próximo ao quarto, elas já acham estranho porque a porta estava fechada. E a Tadia, ela era uma freira assim que ela não escutava muito bem. Então ela nunca deixava a porta fechada, justamente para ela conseguir escutar se acontecesse alguma coisa, se alguém chamasse por ela e até todos os sinos e alarmes que aconteciam ali no convento. Então isso já chamou atenção logo de cara. Todo mundo que morava ali no convento ou que frequentava ali sabia, né, dessa deficiência, digamos assim, da audição da Tadia, né? Então ninguém fecharia a porta, justamente porque sabiam que ela sempre deixava aberta ou entreaberta. Quando elas entram no quarto, elas ficam horrorizadas. As freiras encontram Tadia no chão, sem roupas e também sem vida. Logo eles pensaram que seria uma morte natural, né? Afinal, como eu falei, a Tadia, ela já tinha 76 anos, né? Poderia não ter uma saúde ali tão boa, ela poderia ter tido um mal súbito à noite, ou tentou se levantar e caiu, bateu a cabeça, qualquer coisa do tipo. A Tadia, ela tava sem roupas, né, como eu falei. Então, sem pensar muito, as freiras já pegam um lençol e cobrem o corpo da Tadia e colocam ela pra deitar na cama novamente, em forma de respeito, né, pra que ninguém visse ela daquela forma. E elas deixaram o corpo da Tadia ali, por enquanto, até começar aí todos os procedimentos de funerária e tudo mais. Elas também limparam um pouco o local, o chão ali, e elas não sabiam, mas ali era uma cena de crime e a essa altura as evidências já estavam completamente comprometidas. Mais tarde naquele dia, uma outra freira, a Florentine, ela percebeu uma janela quebrada no convento, na parte de baixo. E logo ela pensou que pudesse ter sido uma invasão, né? Ou pelo menos algum vandalismo, alguma coisa do tipo, porque ela também não percebeu que tinha sido roubado nada ali no local. Então ela liga para a polícia e eles logo chegam. Essa freira, ela não mencionou em nenhum momento a morte da Tadia, porque para ela não tinha nenhuma relação, porque ela realmente achou que a Tadia tinha morrido de causas naturais. A polícia, ela achou muito estranho esse lance de ter a janela quebrada, mas nada foi roubado, e eles escutam outras freiras, outras pessoas ali do convento conversando sobre a morte da Tadia. E é assim que eles ficam sabendo e questionam a freira do que estava acontecendo ali. Eles falam para as freiras que ali sim provavelmente tinha alguma conexão, né? Provavelmente a pessoa invadiu o convento e fez alguma coisa com a Tadia. Tava tudo muito estranho para a polícia, né? Do porquê que elas não tinham feito essa relação, que era de certa forma meio óbvio, né? Mas a polícia sabia que eles tinham que investigar e a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um exame no corpo da Tadia. Apesar de que nesse momento o corpo dela já estava ali quase nos processos de funerária para fazer velório e tudo mais, eles conseguiram achar coisas bem importantes. Eles descobriram que a Tadia tinha sido abusada, estrangulada, tinha levado algumas facadas no peito e também tinha sido brutalmente espancada. Ela tinha bastante lesões na cabeça também e aparentemente as lesões de faca não era algo muito evidente, assim, não foi algo muito profundo, digamos assim. E como eu falei, as freiras, elas viram a Tadia sem roupa, elas simplesmente quiseram cobrir, elas nem olharam, né? Elas não ficaram olhando o corpo dela, assim, até em respeito.
E acredito que por isso que elas não identificaram nada de início, assim, elas só viram esses sangues, mas ela achava que pudesse ser do nariz, pudesse ser alguma parte da cabeça que bateu. Em nenhum momento elas acharam que fosse algo criminoso. A polícia também questiona novamente, né, as freiras que limparam o quarto da Tadia para saber o que tinha ali antes delas limparem, mas elas só conseguiram dizer que tinha realmente algumas gotinhas de sangue ao redor dela e que elas infelizmente tinham limpado. A investigação já começou bem mal, né, e na verdade até... Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas ali testemunharam que viram um homem suspeito aos arredores do convento ali na noite, que possivelmente tudo isso aconteceu com a Tadia. Inclusive, essas testemunhas eram seguranças do local ali. Acredito eu que eram aqueles seguranças que ficam monitorando as ruas, né, as casas pelo lado de fora. Então, é o trabalho deles ver se tem algo estranho, ver se tem alguém estranho. E esses seguranças relataram que viram um homem que meio que estava se escondendo nos arbustos, como se ele estivesse analisando e espionando alguma coisa, e quando esses seguranças chamam por esse homem simplesmente sai correndo. Esse homem foi descrito por essas pessoas como tendo uma pele escura e cabelos encaracolados. Outro fato que agora parece bem aleatório, mas no final eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido, as freiras elas falaram que mais ou menos 2 horas da manhã elas receberam um telefonema, né? Uma das freiras atendeu esse telefonema e do outro lado da linha dizia ser um padre que estava tendo problemas sexuais e ele precisava de um aconselhamento de outro padre. Então ele estava pedindo para essa freira para ela entrar em contato com o padre, para o padre ir falar com ele, dar algum aconselhamento, alguma coisa assim. E ela se lembra, assim, que ele tinha um sotaque hispânico muito forte. E eu não sei, assim, qual foi o resultado dessa conversa, né? Porque era muito tarde, mas em alguns lugares eu li que a freira falou que era muito tarde no momento, que era para ele ligar novamente de manhã, que ela poderia ajudar ele, mas que ali naquele momento não tinha muito que ela pudesse fazer. Bom, os policiais, eles resolvem voltar pro quarto da Tadia pra ver se eles encontram alguma coisa lá, né? E eles encontraram. Eles encontraram uma faca embaixo da cama com impressões digitais. Eles encontraram algumas impressões digitais na cabeceira da cama também. Eles encontraram uma camiseta branca jogada meio que do lado da cama da Tadia. E nessa camiseta tinha alguns pelos ou cabelos que eram bem encaracolados. Aliás, esse tipo de cabelo encaracolado também tinha sido encontrado no corpo da Tadia. Do lado de fora do convento, eles também acharam uma faca, dessas facas de cozinha normal, assim, de carne. E ela tava perto da janela quebrada, como se a pessoa tivesse, de repente, saído da janela, derrubou a faca, ou dispensou a faca ali e saiu correndo. Os investigadores, eles estavam muito, assim, desesperados para achar essa pessoa, até porque eles achavam que essa pessoa não iria parar, né, nesse crime aqui. E por que eles achavam isso? Porque alguns meses antes desse crime, outro crime muito parecido aconteceu ali na região. Outra mulher idosa foi assassinada dentro de casa. Ela morava sozinha e ela também morreu do mesmo jeito da Tadia. Ela também foi espancada, abusada, esfaqueada, com bastante golpes na cabeça. O nome dela era Narni, ela tinha 77 anos e também foi encontrado no local do crime uma camiseta branca também com cabelos bem encaracolados junto. E outra coisa que ligava esses dois crimes é que a Narni era muito, muito religiosa também. Então combinava aí com a Tadia, que era uma freira. E outra coisa, o indivíduo também tinha entrado pela janela. Quando o caso da Narni aconteceu, e o da Tadia não tinha acontecido ainda, eles já estavam indo ali numa linha de investigação, porque era teorizado que o cabelo ali encontrado na cena do crime era de alguém hispânico. E existia na época ali uma comunidade de refugiados de Cuba. Então eles começaram a entrevistar essas pessoas. Esses refugiados de Cuba, obviamente, chegaram ali para ter uma vida melhor e tudo mais, mas não foi o que eles encontraram, porque nesse local ali eles eram bem hostilizados e tudo que acontecia de errado meio que botavam a culpa neles, né? Então qualquer assalto, qualquer assassinato, qualquer coisa era culpa deles. E a polícia estava investigando eles. Eles trouxeram praticamente quase todos os refugiados ali que meio que se enquadravam nas características, né, para interrogatório. Eles fizeram testes de DNA também nesses refugiados
pra ver se encaixava com alguma coisa ali do crime da Narnie, mas nada foi encontrado. Então, eles acreditavam que, obviamente, era a mesma pessoa que tinha feito isso e que provavelmente essa pessoa estava solta, então eles precisavam prender o quanto antes. E tinha mais coisas que preocupavam também a polícia, porque na primavera desse mesmo ano, ali de 81, 10 outras mulheres idosas tinham sido espancadas ou violentadas. Na verdade, na mesma noite que a Tadia foi assassinada, a poucos quarteirões ali do convento, uma outra mulher foi espancada e violentada, e ela foi tão espancada que ela ficou até em coma. Ela sobreviveu, mas ela ficou em coma. E isso aconteceu horas antes do que aconteceu com a Tadia. Então, para a polícia, era muito óbvio que era a mesma pessoa que estava fazendo tudo isso. Essa mulher em questão aí que estava em coma, ela até se recuperou depois, mas ela não lembrava nada do dia do crime, então ela não ajudou, não conseguiu, né, ajudar em nada nas investigações. Dentre esses refugiados cubanos que foram interrogados e coletaram DNA do caso da Narnie, tinha 2 especificamente que a polícia estava de olho. O Fernando Flores e o Leôncio Pérez, que apesar de terem chegado há pouco tempo nos Estados Unidos, eles já tinham uma ficha criminal. Eles foram acusados de espionar mulheres idosas nas casas e até mesmo tentar invadir algumas casas. Eles foram chamados novamente para interrogatório agora no caso da Tadia. Eles encontraram uma fibra na roupa do Fernando que parecia a fibra da camisola da Tadia. Porém, o DNA de nenhum dos dois foi encontrado na cena do crime, então eles foram liberados novamente. E com isso, né, com a não resolução do crime, a população ficou um pouco indignada e começou a ficar um pouco irritada de que nada era resolvido. E daí começaram a surgir as histórias, né? Devido ao fato da Tadia ser uma freira e da Narnie ser uma pessoa muito religiosa, eles começaram a achar que tinha alguma coisa a ver aí com religião, com alguém que era contra a ideia, né, da religião. Aí o que acontecia é que a sociedade pressionava muito os investigadores, né, e a polícia em si também, e todos os órgãos que estavam ali envolvidos para resolver esse crime. Mas ninguém conseguia conversar, né, esses órgãos, assim, eles não conversavam um com o outro, eles não conseguiam chegar em nenhum lugar, e parecia que simplesmente eles precisavam resolver de alguma forma, porque a sociedade estava pressionando muito, muito, muito para que esse crime fosse resolvido, para que essa pessoa fosse tirada das ruas. Foi aí que a polícia recebeu uma pista. E é aí que esse caso começa a ficar um pouco estranho para mim. Uma mulher chegou para a polícia e ela disse que acreditava saber quem era a pessoa que tinha feito aquilo com a Tadia. Porém, ela não saberia dizer o nome inteiro dele, né? O nome completo. Essa mulher se chamava Bubbles. Na verdade, esse não era o nome verdadeiro dela. Ela era conhecida assim como Bubbles e ela era uma vidente. Ela disse que sonhou com o suspeito e que ele era um adolescente, que ele tinha um porte atlético forte, que ele tinha orelhas grandes e que usava uma peruca afro, que ele tinha mais ou menos 1,60 m, um pouquinho mais de altura, e que ele morava numa casa na frente do convento. E o que ela sabia do nome dele era que ele era conhecido como Mr. Clyde. A polícia vai atrás desse sujeito, né, que morava na frente do convento, e realmente tem um adolescente morando lá e que meio que bate com as características que essa mulher falou. Eles também encontram por um outro policial que na noite que aconteceu tudo isso com a Tadia, o policial chegou a abordar esse menino na frente ali da casa dele, do convento, né, porque um ficava na frente do outro, porque ele tava meio que chutando uns arbustos, tava tendo um comportamento meio estranho, então o policial chegou pra falar com ele. E daí o policial fez essa anotação, né? Porque eu acho que eles têm que relatar tudo que eles estão fazendo, então tinha isso num relatório do policial, que causou, né, nesses investigadores ainda mais dúvida acerca desse indivíduo. O nome dele era Johnny Frank Garrett, de 17 anos. E a polícia traz o Johnny no dia 19 de novembro para interrogatório. Então, eles dão uma desculpa pro Johnny, falando que eles precisam que ele vá até a delegacia a respeito de um roubo de carro, algo assim. Eles não falam que tem nada a ver aí com o assassinato da Tadia. E, além do que eu já falei aqui pra vocês, eles também encontraram as impressões digitais do Johnny dentro do convento. E fora isso, ele já tinha também uma ficha criminal por vandalismo. A polícia decide prender o Johnny, porque eles têm certeza que foi ele que fez tudo aquilo com a Tadia. A família do Johnny
fica muito surpresa, porque na verdade eles achavam que o Johnny tinha ido à delegacia por causa de um roubo de carro. Pra família, eles acharam que eles tinham prendido o Johnny por isso, como ele já tinha tido ficha criminal de vandalismo, então eles acharam que tinha alguma coisa relacionada a isso, né? Ao mesmo tempo, eles ficam sabendo pelos noticiários, pelo rádio, até as pessoas comentando, que a polícia tinha prendido o suspeito do caso da Tadia. E eles ficaram um pouco incomodados porque eles pensaram assim, nossa, o nosso filho foi preso por causa de alguma coisa aí a ver com o carro e agora prenderam, né, um suspeito do assassinato. Será que eles vão achar que é o nosso filho, né, porque eles foram presos no mesmo momento? Só que daí eles acabam descobrindo pela polícia que sim, o filho deles tinha sido preso pelo assassinato da Tadia. O que é curioso aqui é que a polícia prendeu o Johnny por causa do assassinato da Tadia, só que eles não mencionavam mais o assassinato da Narnie, sendo que alguns passos atrás eles estavam crentes que tinha sido a mesma pessoa. Eles simplesmente não falaram mais do caso da Narnie, eles só queriam resolver o caso da Tadia. Então eles colocaram o Johnny como suspeito e prenderam ele por isso. E quando eles eram questionados sobre isso, se o Johnny também era suspeito do caso da Narnie, eles simplesmente não falavam sobre esse caso. E eles falavam que eles não tinham mais nada para falar daquele caso, que agora eles estavam resolvendo o caso da Tadia, o que era bem estranho. A polícia também queria uma confissão, né, do Johnny. O Johnny tinha 17 anos e sem nenhum advogado e sem também a presença dos pais, foi interrogado pela polícia. E na primeira noite que ele passou ali preso, o Johnny confessou. É dito que essa confissão foi digitada, né, foi transcrita. O Johnny confessava tudo, que ele tinha espancado, entrado no convento e assassinado a freira. Ele disse que entrou pela janela, né, quebrou a janela pra procurar alguma coisa pra roubar e daí a Tadia viu ele invadindo e daí ele, né, agrediu ela e fez tudo aquilo que eu já contei pra vocês. Agora, duas coisas foram encontradas de estranho aí nessa confissão. A primeira foi que em nenhum momento ele mencionou a faca, né? Em nenhum momento ele falou que ele esfaqueou a Tadia, nem nada do tipo, sendo que era algo, né, bem evidente, até porque tinham as facas lá, e também porque ele não assinou essa confissão. A confissão, ela foi digitada e o Johnny se recusou a assinar. E depois disso, o Johnny se recusou a falar qualquer coisa e ele disse que nada do que estava escrito ali ele tinha dito. Outra coisa que é estranha é que o Johnny, ele batia perfeitamente com a descrição daquela vidente, mas ele não batia em nada com a descrição das pessoas que viram realmente um homem estranho olhando o convento e se escondendo nos arbustos. Era nada a ver com essa descrição. Então assim, gente, só pra reforçar, eles se apegaram à descrição de uma vidente que sonhou e não com a descrição das pessoas que realmente viram uma pessoa suspeita ali no convento. O homem que essas pessoas falaram que tinha visto tinha cabelos encaracolados, tinha pele escura. O Johnny tinha o cabelo liso, castanho claro e tinha a pele clara, então era o oposto. A mãe do Johnny, quando ela conseguiu ver ele a primeira vez, ela disse que sentiu algo muito ruim, porque ela ouvia do filho que ele nunca tinha confessado nada, que ele nunca escreveu nada e também muito menos assinou. E outra coisa que ela achou bem estranha foi que o advogado que foi designado pro filho dela, porque na verdade eles não puderam escolher um advogado, foi designado um pra eles. Esse advogado simplesmente parecia que não queria ajudar, ele só chegava e falava, bom, o Johnny já assinou a confissão, ele já confessou tudo, não tem muito que eu posso fazer, provavelmente ele vai ser preso e é melhor a senhora se acostumar com isso. Ela sentia que o advogado ele não queria fazer nada e também estava mentindo, né, porque o Johnny tinha dito que ele não tinha assinado nada. Inclusive, esse advogado chegou a dizer que ele tinha cara de culpado e que era para eles se prepararem para o pior. Os investigadores, eles falavam que não importava se o Johnny não tinha assinado, se não tinha nada gravado, né, em áudio, por exemplo, essa confissão. Que ele realmente tinha dito tudo aquilo que eles falavam que ele tinha dito e que isso bastava. O Johnny, ele deu explicações do porquê que as impressões digitais dele estavam no convento. Ele disse que por ele morar ali na frente do convento, ele sempre ia visitar as freiras, inclusive ele ajudava elas em várias coisas e recentemente ele tinha ajudado as freiras a mudar alguns móveis de lugar. Então, obviamente, as impressões digitais dele iam estar por vários móveis dentro do convento, não só ali na cama da Tadia ou, enfim, em vários outros. E as freiras, inclusive, corroboraram com essa história. Elas falaram que era verdade, que realmente ele tinha ido lá ajudar elas a mudar alguns móveis.
A família do Johnny também testemunhou falando que ficou a noite inteira jogando xadrez com ele, que ele não saiu dali em nenhum momento. A polícia nem ligou muito pra esse álibi aí da família do Johnny, porque eles achavam que eles estavam só tentando encobrir o filho deles. E a mãe do Johnny, ela também relatou que o advogado nunca tava lá quando, era pra ter as reuniões com o advogado. Ela ia lá e o advogado não tava. Então parecia que ele não tinha interesse nenhum, né, em cuidar aí do caso do Johnny. Bom, o Johnny foi pra julgamento, né? E apesar de ele ter dado aí explicações coerentes do porquê a digital dele tava lá no convento, né? O álibi da família e até as freiras corroborando com a história dele. No dia do julgamento, ele começou a dar outra versão e foi aí que ele começou a se complicar. Aparentemente, esse depoimento foi aconselhado pelo advogado. Sim, por o advogado que eu tô falando aqui pra vocês que não tava nem aí, e a mãe do Johnny falava que já fazia semanas que ela não via esse advogado. E foi aqui que as pessoas começaram a ter certeza que ele era o culpado, porque ele começou a mudar a história. Ele disse que 2 dias antes do crime, ele foi ao convento para procurar algumas coisas para roubar. Ele disse que entrou pela porta da frente e foi até a cozinha para pegar uma faca para ajudar a abrir os armários e quartos que estavam trancados. E que foi por isso que as impressões digitais dele estavam nos móveis e na faca. Só que as freiras, elas foram contra essa versão do Johnny. Elas falaram que não fazia sentido. Primeiro porque a porta da frente do convento sempre estava trancada, então ele não ia conseguir entrar. Ao contrário dos quartos e dos armários, que sempre estavam abertos. Então não fazia sentido essa história dele, né? Ele falou totalmente ao contrário. Mas tinha um outro lado também. Um interno, né, que estava preso com o Johnny ali até o julgamento, ele afirmou que o Johnny tinha confessado que tinha feito tudo aquilo com a Tadia. E aquela faca encontrada do lado de fora do convento fazia parte de um kit de facas que a mãe do Johnny possuía. Inclusive a marca, assim, de desgastado das facas era até igual, sabe? Como se elas tivessem sido usadas pela mesma pessoa, na mesma época, no mesmo período de tempo. Em setembro de 82, Johnny foi considerado culpado e sentenciado à pena de morte pelo assassinato da Tadia. Esse julgamento, na verdade, ele deixou mais perguntas do que respostas, né? Para começar, essa vidente que praticamente entregou o Johnny de bandeja para a polícia, sem a polícia questionar muita coisa, né? Ela era amiga de um dos suspeitos que eu falei para você lá no começo. Lembra aqueles 2 que eu falei para você? Ela era amiga do Leôncio. E não só isso, ela era mulher de um traficante. E esse traficante, ele estava incondicional. E ele só estava incondicional porque ele fez um acordo com a polícia para ele ajudar a polícia a prender ali alguns criminosos do local, passar informação e tudo mais. Tá ficando cada vez mais estranho. Para ficar mais estranho ainda, o nome que ela deu para a polícia, o Mr. Clyde, era o nome do cachorro do Johnny. E provavelmente ela conseguiu esse nome porque a casinha do cachorro do Johnny ficava na parte de fora da casa e você conseguia ver, né, quando você passava na frente da casa. E na casinha do cachorro tinha o nome, Mr. Clyde. Outra coisa, aquela ligação com sotaque hispânico às 2 da manhã pro convento, que teve aquela freira que atendeu. Será que seria um jeito de checar se tinha alguém acordado naquele momento, se tinha mais gente no convento? Alguma forma de tentar espionar o local antes de invadir. Lembrando aqui que ele tinha um sotaque hispânico igual o Leôncio, por exemplo. Falando um pouquinho aqui do Johnny, os vizinhos, eles falavam que o Johnny era um menino muito gentil, que ele era um pouco lento para as coisas assim, mas que ele era sempre muito educado e tentava ajudar quando pediam ajuda dele. Na verdade, ele tinha um pouco assim de um retardo mental, na verdade, umas dificuldades mentais, vamos dizer assim, mas as pessoas não tinham medo dele, em nenhum momento achavam que ele era agressivo, nem nada do tipo. E inclusive as próprias freiras do convento, elas não acreditavam que tinha sido o Johnny que tinha feito aquilo. E tinham coisas que ficavam na mente das pessoas, por exemplo, as pegadas que encontraram no local não tinham nada a ver com nenhum sapato ou nem o tamanho do pé do Johnny. Não haviam encontrado sangue, nem uma roupa do Johnny, nem nas unhas, em nenhum lugar. E fora o cabelo, né? O cabelo que foi encontrado na cena do crime, tanto da Tadia quanto da outra cena do crime da Narnie, não tinha nada a ver com o cabelo do Johnny. E nada disso foi falado no julgamento. Então algumas pessoas achavam que ele realmente não era o culpado. E algumas poucas acreditavam que sim, que ele tinha feito tudo aquilo. O passado do Johnny foi um passado bem triste e bem obscuro, bem sombrio.
E eu preciso dizer aqui que isso não é requisito para que a pessoa vá fazer alguma coisa de ruim no futuro, né? Existem todas as possibilidades de pessoas que tiveram infâncias horríveis se tornaram pessoas muito boas, o contrário também, né? Pessoas que tiveram uma infância boa se tornaram pessoas ruins. Então, assim, não, apesar de ter um grande fator que influencie isso, né? Não dá pra generalizar. E a infância do Johnny realmente, assim, gente, foi algo, acho que das piores que eu já vi aí nos casos que eu cobri. A partir de uma idade muito jovem, ele foi estuprado pelo seu padrasto, que o vendeu para outros homens, e a partir dos 14 anos ele foi forçado a encenar atos sexuais bizarros que foram gravados para filmes pornográficos. Sua família que o introduziu ao gosto por álcool e drogas, começando aos 10 anos de idade, e eles também ensinaram a usar substâncias como diluente e anfetaminas para ficar chapado, o que resultou em danos cerebrais para o menino. Johnny foi regularmente espancado, abusado fisicamente, era queimado com cigarros, o que resultou em cicatrizes graves, sem falar dos numerosos ferimentos na cabeça que ele recebeu ao longo dos anos. Por causa de todo esse abuso, Johnny sofria de delírios paranoicos e tinha deficiências mentais que adolescentes típicos da sua idade não sofreriam. 3 diferentes especialistas em saúde mental que examinaram completamente o Johnny disseram que ele estava com danos cerebrais, cronicamente psicótico e extremamente deficiente mental. Esses problemas eram resultados do abuso que ele havia sofrido, tanto fisicamente quanto por meio de substâncias. Mas nada disso foi dito no júri. O Johnny ele começou a tentar apelar da decisão, da sentença dele, e ele não estava sozinho nisso. Várias pessoas tentaram ajudar, inclusive as freiras. Elas tinham certeza que ele não era o culpado e não queriam que ele fosse morto por isso, por uma coisa que ele não fez. O Papa João Paulo II, junto com as freiras ali do convento, eles tentaram um pedido de clemência pelo Johnny. E o governador do Texas, na verdade, ele só adiou por 30 dias ali a data de execução do Johnny. Foi tentado pedir a prisão perpétua ao invés da pena de morte, pro Johnny, mas não tiveram sucesso com isso. Na verdade, a votação foi de 17-0. Eles achavam que o Johnny tinha que sofrer a pena de morte. E mesmo nesse caso aqui, eles apresentando todo esse estado clínico, todo o que o Johnny tinha passado, os abusos e tudo que ele tinha de danos, mentais dentro dele, assim, não foi suficiente. Nesse momento aqui, o Johnny tinha trocado de advogado. Esse advogado atual dele, ele estava tentando realmente provar que o Johnny era inocente, e ele fazia isso tentando mostrar que a mesma pessoa que tinha feito com a Tadia tinha feito com a Narnie, e que eles em momento nenhum conseguiram ligar o Johnny com a Narnie, não tinha nada a ver com isso. Que era aquilo que eu falei pra vocês, que lá no começo eles ficavam falando que sim, com certeza é a mesma pessoa que fez tudo. Só que a hora que eles pegaram o Johnny, eles simplesmente esqueceram do outro assassinato. Outra coisa que foi questionada é que ele tinha 17 anos, quando aconteceu isso. Então, mesmo que ele fosse culpado realmente, ele não poderia ser sentenciado à injeção letal. Mas em 11 de fevereiro de 92, 11 anos após o crime, Johnny Frank Garrett, de apenas 28 anos, foi executado por injeção letal. Ele proclamou sua inocência até o fim. Sua última refeição foi sorvete e antes da sua execução ser realizada, ele deu uma declaração. Gostaria de agradecer à minha família por me amar e cuidar de mim. O resto do mundo pode beijar a minha bunda, porque eu sou inocente. Esse advogado do Johnny, ele na verdade foi praticamente a única pessoa que tentou salvar a vida dele de alguma forma, assim. Inclusive, ele falou como o Johnny teve uma vida ruim, com uma família abusiva e negligente, que ele teve advogados incompetentes no julgamento, que eles nunca trouxeram, a história dele, realmente, da infância e tudo mais. Ele disse, abre aspas, houve tantas falhas de vários sistemas acontecendo ao mesmo tempo, então, finalmente, ele pagou o preço por todas essas falhas. Após a execução do Johnny, algumas evidências, continuavam a surgir aí para provar que realmente ele não era culpado e que a execução dele foi totalmente injusta. A primeira delas é que, em 94, o médico que fez as autópsias tanto da Tadia quanto da Narnie, ele foi acusado de corrupção. Centenas e centenas de autópsias que esse cara fez foram feitas com relatórios falsificados ou adulterados, ou ele fazia autópsias fora das normas, de maneira negligentes, ou mal feitas realmente. Eu li que das 300 autópsias que esse médico tinha feito,
100 delas foram feitas de maneira errada ou nem foram feitas, né? Ele simplesmente colocava qualquer coisa no relatório. Por exemplo, na autópsia da Tadia, não foi retirado nenhuma amostra de sêmen encontrado nela, porque eles sabiam que ela tinha sido abusada, porque foi encontrado sêmen, mas não foi coletado esse sêmen para poder fazer algumas comparações ou alguma coisa do tipo. Então, a autópsia dela provavelmente foi totalmente mal feita, e isso vai ser crucial pro que eu vou contar daqui a pouquinho aqui para vocês. Outra descoberta foi em 2004. Em 2004, a tecnologia aí de DNA estava mais avançada, né, e tudo mais. E eles começaram aí a comparar DNAs antigos, né, com criminosos que estavam presos ou que tinham acabado de cometer algum crime e DNAs que não tinham sido identificados, digamos assim. E eles conseguiram compatibilidade com o DNA encontrado na Narnie, aquela senhora que morreu meses antes da Tadia. Porque da Narnie, eles tinham coletado o sêmen encontrado nela. E com quem que vocês acham que deu match desse DNA? Sim, do Leôncio. E não só isso, gente, os cabelos encontrados na Narnie também bateram, obviamente, com os do Leôncio. Então não tinha nenhuma dúvida de que foi o Leôncio que assassinou e fez tudo aquilo com a Narnie. O Leôncio, na verdade, ele já até estava preso por algum outro crime, né? Ele só foi acusado e aumentou a pena dele por causa do assassinato da Narnie. E nessas que ele estava preso, ele conversou com alguns detentos e alguns detentos testemunharam que ele admitiu posteriormente o que tinha feito com a Narnie e também disse que tinha abusado uma freira dentro de um convento. E que ele fez isso porque ele tinha sido obrigado pelo amigo Fernando. Agora, a polícia não acusou ele pelo assassinato da Tadia, não pediu a pena de morte, mesmo ele confessando e mesmo tendo provas suficientes de que ele era o culpado. Ao contrário do que fizeram com o Johnny, que ele não tinha uma confissão e não tinham provas suficientes. E ele foi condenado à pena de morte, na verdade, já estava executado. O problema aqui é que se eles acusassem o Leôncio por um crime que o Johnny pagou com a vida dele, eles iriam enfrentar aí ações judiciais, né? Pior ainda, o Estado ia ter que admitir que errou, dizendo para todo mundo que eles tinham acusado um homem inocente e tirado a vida dele por causa disso. O que é controverso aqui nesse caso, assim, é que o Johnny tem algumas provas que colocam ele na cena do crime, por exemplo, a faca do lado de fora e ele ter sido visto na noite do crime andando, chutando arbustos e tal. Então, muitas pessoas acreditam que ele realmente cometeu isso e que ele não é, assim, um santo que não fez nada. Mas tem muita coisa mal investigada nisso tudo, né? Inclusive até, assim, as digitais da faca que foi encontrada embaixo da cama da Tadia, não consegui achar em lugar nenhum se investigaram, se não investigaram. Obviamente, a cena do crime ali, né, que foi totalmente danificada pelas freiras, mesmo que elas não soubessem que era uma cena do crime, ali muitas provas se perderam, né? Depois da morte do Johnny, surgiram muitas e muitas teorias sobre esse caso e também uma maldição. É dito que ele colocou uma maldição em todo mundo que estava envolvido nesse caso e que o acusou injustamente e que tirou a vida dele, né? Aqui que entra as coisas que eu falei pra vocês, que tem coisas que não sei se são reais ou não, porque tem uma carta na internet que dizem que foi ele que escreveu e no final dessa carta tem bem explícito, assim, como se ele estivesse realmente jogando uma maldição em quem estava envolvido nesse caso. Mas em alguns lugares eu vi que essa carta é fake, que na verdade ela foi uma carta usada para fazer um filme sobre esse caso, assim, um filme de baixo orçamento. Então eu não quis colocar ela aqui. Na verdade, a única coisa que realmente eu vi que ele falou foi aquela declaração final ali, mas também tem divergências. Tem lugares que falam que ele disse uma coisa, outros que ele disse outra. Eu coloquei o que eu achei que a maioria disse que ele disse. Mas, falando aqui da maldição, por que eles acham que teve uma maldição? Porque depois da execução, né, do Johnny e tudo mais, durante todos esses anos pós-execução, várias mortes aconteceram com pessoas envolvidas aí nesse caso. Eu vou ler aqui algumas dessas mortes, mas foram muitas realmente, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo depois das reportagens que eu peguei, que vocês que são curiosos, daí vocês podem olhar lá também.
Uma jurada caiu de um lance de escadas e morreu alguns dias depois de complicações. A filha de um jurado morreu com um tiro acidental na cabeça e a irmã dele foi atropelada e morta por um motorista bêbado. O primeiro advogado do Johnny, ele morreu de câncer no pâncreas. Cerca de 4 advogados envolvidos no caso acabaram contraindo câncer e morreram. Alguns leucemia e outro câncer no pâncreas. Um repórter morreu num acidente de avião em Oklahoma enquanto cobria uma história. O médico legista que eu citei para vocês, ele foi enviado para a prisão e a esposa dele morreu de câncer no pâncreas. Um delator que testemunhou contra Johnny acabou tirando a própria vida. Uma professora que testemunhou contra o Johnny também tirou a própria vida. O promotor público e sua filha também tiraram a própria vida. A esposa de um dos advogados também cometeu suicídio. E o filho foi acidentalmente trancado dentro de um carro quente e teve danos cerebrais permanentes. Só que assim, nenhuma delas foi assim uma morte misteriosa, a não ser de repente assim, que não é misterioso, mas que pode ter a ver, são as pessoas que tiraram a própria vida, porque às vezes podem ter tido algum problema aí em conviver com a culpa e com a consciência de ter colocado alguém inocente na prisão e ainda depois essa pessoa ter perdido a vida por execução, né? Mas eu não acho que tenha sido uma maldição, né? Eu acho que são coincidências, acho que são mortes que aconteceriam aí naturalmente. Mas é óbvio que todo esse clima aí de ter uma maldição realmente de uma pessoa que foi executada sendo inocente, cai bem aí em todo esse clima da história que foi feita num Halloween e que também teve a ver aí com pessoas muito religiosas, né? Inclusive até as freiras ficaram do lado do Johnny, né? Então é óbvio que ter ainda uma maldição, né, dessa história trágica toda aí é só a cereja do bolo para quem gosta dessas histórias assim mais obscuras, que a gente não entende exatamente o que aconteceu. Esse caso é bem confuso para mim. Eu tendo a acreditar que ele realmente não tinha culpa. Eu acho que ele não fez o que eles acham que ele fez com a freira. Eu acho que foi o mesmo cara que fez com a Nárnia. Agora, o que me pega nesse caso é a polícia acreditar tanto nessa vidente que era esposa do traficante ali da cidade que tinha um acordo com a polícia e amiga do principal suspeito, assim. Ela falar que o Johnny usava uma peruca afro e a polícia comprar essa história, assim, justamente porque ela sabia que tinha sido encontrado cabelo, né, na cena do crime. Isso, pra mim, é inadmissível, assim, isso daí já não tem base nenhuma pra você acusar uma pessoa com esses argumentos, assim, isso eu fiquei extremamente chocada. E eu acho que eles incriminaram o Johnny justamente porque eles sabiam que ele tinha algumas deficiências mentais, que ele perambulava pela rua, que ele às vezes bebia, cometia pequenos delitos, né, então eu acho que foi bem pensado essa acusação aí dessa vidente, e a polícia não viu isso, né, isso que eu fico chocada, assim, são coisas que a gente vê aí no True Crime que a gente não acredita que aconteceu, que realmente eu queria que fosse só aí uma lenda na noite de Halloween, mas não foi, né? Eu acredito que o Johnny realmente foi executado sendo inocente, o que é bem triste. O que vocês acharam desse caso? Qual que é a opinião de vocês? Você acha que ele fez? Você acha que ele não fez? Vocês acham que foi o Leôncio, o mesmo que foi acusado por matar a Narnie? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso pro caso de hoje, eu espero que vocês estejam gostando aí do nosso início do mês de outubro, vem mais por aí, lembre-se, vídeos segunda e quinta, depois no mês que vem volto no horário normal de terça-feira, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo, tchau!